let it flow, let it flow, let it flow. Graça e paz, shalom, povo do avivamento. Nós estamos nos reunindo mais uma vez e hoje com um propósito bem interessante. Por quê? Porque hoje nós teremos ceia do Senhor. Você já preparou aí a sua ceia? Prepare os elementos da ceia. Daqui a pouco nós vamos dar uma pausa, uma paradinha para que você possa organizar. Creio que a maioria já está organizado, mas hoje nós teremos e falaremos sobre Pentecostes, tá bom? E assim, é interessante que nós possamos em tudo fazer aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. E a primeira observação é que nós venhamos nos alegrar. Hoje é uma noite de alegria, de celebração ao Senhor, e nós queremos que você nos acompanhe dentro desse culto para celebrar o nome do nosso Senhor. Então você tem um pequeno tempo, dá uma paradinha aí, corra atrás de organizar o ambiente que o Senhor, Ele virá sobre a sua casa e virá sobre você. Graça e paz. Voltamos então, dentro desse mês, a introdução, hoje nós abriremos o mês apostólico de Pentecostes. E como começou? Na verdade, tudo começou com o cenáculo. Observe as imagens que vão passar agora desse lugar. Esse lugar que foi o marco da igreja primitiva. Esse lugar onde o Espírito Santo veio e de uma forma poderosa chegou e encheu os apóstolos. E nós observamos que, de fato, a pregação, a jornada da igreja teve início dentro desse período e dentro desse lugar em especial, cenáculo gigante, tá? E que couberam todos aqueles que foram escolhidos por Deus para estar nesse lugar. E nós observamos fazendo um panorama bíblico, nós observamos que no Antigo Testamento se falava da festa de Pentecostes, seria a festa aí que se contavam 7 semanas e que era para apresentar os frutos ao Senhor, as ofertas de acordo com a bênção que as pessoas tinham recebido, e havia também um ajuntamento de pessoas. Tá? Assim como também foi ajuntado aqueles que o Senhor desejou para que desse início aí à igreja do Senhor, a igreja primitiva, a igreja com a base na sã doutrina apostólica. E assim você, eu, a minha casa e a sua casa damos bem as boas-vindas ao mês apostólico de Pentecostes, tá? Passamos então a palavra ao nosso pastor Maxson Germano Abraão. Estamos hoje celebrando a abertura do mês apostólico de Pentecostes. Que tempo oportuno, que tempo precioso. Eu aqui do lado, você aí na sua casa com a sua família, com alguns discípulos, com seus 12, com sua geração. E estamos em culto, cultuando ao nosso Deus. Mas falar de Pentecostes é falar de maravilhas, é falar da presença manifesta do Senhor em nosso meio. Existia um lugar em Jerusalém, e que a Bíblia relata e chama de cenáculo.
Só que era uma casa, era uma sala grande. E uma certa feita, Jesus precisou de um lugar espaçoso para realizar a última ceia, a sua ceia antes de sua morte. E ele mandou seus discípulos ir à procura de um lugar. Só que Jesus ensinou aonde era, mais ou menos, que eles deveriam encontrar o dono da casa e pedir o consentimento para nessa casa fazerem a ceia. E eles seguiram a ordem de Jesus e encontraram esse homem. Abra sua Bíblia comigo, pegue rapidinho aí. Marcos, capítulo 14, versículo 13 a 15. Diz assim. Encontraram? Vamos ler? Fique sentado, fique à vontade. Então enviou Jesus 2 dos seus 12 e disse-lhes: ide à cidade, um homem levando uma bilha d'água virá ao vosso encontro, segui-o. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa. O mestre pergunta: onde está a minha sala em que cearei a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará no andar superior uma grande sala arrumada com almofadas. Ali preparai a minha ceia. Interessante que Jesus mandou os 12 encontrarem esse homem. E esse homem conduziria eles até essa casa. E essa casa existiria uma sala arrumada, espaçosa, que comportaria os discípulos de Jesus. Observe como uma sala, um lugar, marcou essa data, marcou essa noite, marcou esse momento tão especial. Semelhante a esse texto, hoje a sala da sua casa, arrumada, com essa mesa montada, essa mesa profética, nós, eu aqui, vocês aí, iremos ceiar, iremos fazer esse mesmo acontecimento se repetir na noite de hoje, aonde Jesus é lembrado através do corpo e do sangue simbolizados no pão e no suco da uva, no suco da videira. Mas essa sala, que foi tão importante nessa noite para a ceia do Senhor, ela se tornou um lugar de marco, um lugar da presença do Senhor. A sua sala da sua casa, ela também pode, a partir de hoje, deixar de ser apenas um ambiente a mais na sua residência e se tornar um lugar de encontros com Deus, aonde uma célula será aberta, aonde uma palavra será ministrada, aonde convidados chegarão, sentarão e passarão um tempo meditando com você sobre a presença e sobre a palavra de Deus. Um ambiente preparado para o Senhor atrai a presença do Senhor. Um ambiente preparado para receber o Senhor recebe a sua presença. Existia um lugar, Jesus poderia fazer essa ceia em qualquer outro lugar, mas ele escolheu o lugar. Ele disse aonde encontrar o lugar, e o lugar era amplo, arrumado, preparado. E os discípulos, o mais curioso de tudo, é que Jesus disse: vocês vão encontrar uma casa, uma sala grande, decorada com almofadas, mas nesse lugar, preparem uma mesa profética, preparem um ambiente agradável para ministrar ao coração, para comungar do meu corpo e do meu sangue. Existe um lugar, mas esse lugar precisa ser preparado. Assim como nós preparamos o nosso corpo, preparamos a nossa alma e o nosso espírito para cultuarmos o Senhor, o ambiente onde nós encontramos e reservamos para o Senhor, ele também precisa ser preparado, porque o lugar não é especial, o especial na verdade é a presença de Deus, mas o ambiente é especial. Só que essa casa e essa sala grande, ela ficou marcada na história do cristianismo. Como, pastor? É simples. Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 20, verso 19, do 19 ao 22, diz o seguinte: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou de repente, pôs-se em pé no meio deles e disse: Shalom, paz com todos. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, as chagas.
Os discípulos jubilaram entre si quando viram o seu mestre. Novamente Jesus disse: Shalom, paz para todos. Assim como o Pai me enviou agora, nesse momento, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Olha que coisa curiosa. Eles estavam a portas trancadas em uma sala grande, em um lugar, quando Jesus de repente, na ressurreição, após sua morte, entrou na sala, mesmo a portas trancadas. Entrou na sala, se pôs no meio deles e disse: Shalom, paz para todos vocês. E ele repetiu mais uma vez: paz para todos vocês. E imediatamente ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio hoje, agora. Legitimo a ida de vocês, legitimo a chamada de vocês. Recebam o Espírito Santo. Não era Pentecostes, não era a descida do Espírito Santo. Para alguns pode ser contraditório, mas como eles receberiam o Espírito Santo se o Espírito Santo não tinha descido? E se o Espírito Santo desceria em outro momento? Na verdade, Jesus estava legitimando a sua equipe naquele lugar. Ele recebeu poder na sua morte. Na sua morte ele pagou o nosso preço, a nossa dívida. Ele recebeu poder ao tomar de volta as chaves de domínio e ressuscitar dentre os mortos. Aí todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. E ele fez questão de transferir isso sobre sua equipe, transferir isso sobre seus discípulos. Por isso ele disse: recebam o Espírito Santo, receba a autorização do Espírito de Deus para se tornarem minhas testemunhas, a começar aqui de Jerusalém. Mas aquela sala, aquela casa, era o mesmo lugar da ceia. Dias antes, naquela sala, eles haviam celebrado a ceia do Senhor. Dias depois, eles estavam em um concílio, tratando de assuntos sobre a igreja, sobre o povo, sobre a morte do Messias. Quando de repente o Messias que estava morto entra vivo, ressurreto, na mesma sala, naquele lugar tão importante. Não um lugar físico, mas um lugar da presença e da comunhão. Na ceia, eles estavam reunidos em torno de Jesus. Eles estavam unânimes em comunhão. Naquela situação, no dia do aparecimento de Jesus, eles estavam reunidos novamente. A equipe, os discípulos em comunhão. Mesmo tristes, mesmo enlutados, eles estavam reunidos, unânimes, em um pensamento. Só que isso não parou por aí. Um tempo depois, Atos capítulo 2, versículo 1 diz: chegando o período da festa de Pentecostes, estavam todos eles reunidos num só lugar, no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como se fosse de um vento muito forte, impetuoso, e encheu toda aquela sala, aquela casa, aquele lugar onde eles estavam assentados em comunhão. E viram que parecia línguas de fogo, que se separavam, se repartiam e pousavam sobre a cabeça de cada um deles. Todos os que estavam ali ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava, os concedia. Na mesma sala onde houve a ceia, na mesma sala onde Jesus apareceu ressurreto e legitimou cada um deles, na mesma sala, um período depois, o Espírito Santo desce, como Jesus havia prometido. E esse Espírito invadiu aquele lugar. Aí sim foi a descida do Espírito Santo. E todos aqueles 120 crentes apostólicos, líderes de um avivamento, foram cheios do poder de Deus. O Pedro medroso, covarde, que no primeiro momento havia negado, naquele dia fez o primeiro sermão apostólico poderoso e uma multidão se rendeu. Falar de Pentecostes não é falar da festa de Pentecostes específica, mas é lembrar que aquele dia em Pentecostes, durante a festa,
Um grupo de crentes reunidos, unânimes em um propósito, em um pensamento, eles atraíram uma promessa. Existe um lugar preparado para comungar. Jesus preparou um lugar para cear com sua equipe. Havia um lugar de comunhão. Mas Jesus preparou um lugar para manifestar a autoridade que ele possui. Existia um lugar e eles estavam reunidos novamente unânimes quando Jesus desceu, se manifestou e os legitimou. Existe um lugar que Jesus preparou para derramar poder. Em Pentecostes, no mesmo lugar, reunidos, unânimes outra vez, o Espírito Santo desceu de forma poderosa e os selou naquele lugar. Existe um lugar. Nós estamos entrando no mês apostólico de Pentecostes, saindo do mês apostólico da ressurreição. Pentecostes acontece 50 dias após a Páscoa, a ressurreição. E nós entramos nesse período celebrando Jesus. Jesus é o motivo da ceia. Jesus é o motivo da legitimação, da ordenação dos líderes, da ordenação dos pastores, dos bispos, dos profetas, dos apóstolos. Mas Jesus também é o motivo do Espírito Santo continuar selando e capacitando homens e mulheres para se moverem no fogo, na paixão e no poder do avivamento. Que Deus possa te abençoar, porque assim como esses homens da primeira equipe, do primeiro momento da igreja cristã na terra, esses homens tinham um lugar onde eles se encontravam. Hoje esse lugar pode ser o templo, que está vazio por uma condição imposta. Mas hoje é a sala da sua casa. E olha que coisa profética. Tudo isso aconteceu em uma sala de uma casa que estava preparada para esses acontecimentos. A sala estava preparada para a ceia. O povo preparou a sala para a ceia. A sala estava preparada para eles se reunirem, comungarem, conversarem e tratarem de assuntos referentes à igreja. O que iremos fazer? Nosso mestre morreu. O que é que nós vamos fazer agora? Havia um concílio, havia um lugar preparado para isso, para tomarem decisões, para tomarem conselhos, para tomarem definições para o futuro. Mas naquela sala também existia um ambiente preparado, onde eles estavam assentados, esperando uma promessa. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois disso, vocês podem seguir o chamado. Você não pode colocar o carro na frente dos bois. Eu não posso exercer um chamado primeiro, sem ser legitimado para isso, mas eu também, mesmo legitimado, não posso seguir o meu chamado por conta própria. Alguém me envia, alguém me legitima, alguém me autoriza, alguém vai me pedir contas disso. Pentecostes é raciocínio, Pentecostes é esperança, Pentecostes é convicção, Pentecostes é celebração, porque o Deus que nos chamou, Ele hoje está nos convocando outra vez, para nos levantarmos, nos colocarmos de pé e assumirmos a responsabilidade de portadores da tocha da vitória, da tocha olímpica espiritual, que vai levar por onde quer que andemos o avivamento da igreja apostólica. Pode servir a sua vida como um instrumento ao Senhor, pode servir a sua vida como algo que você tem a oferecer para o Senhor, e o Senhor vai te servir na mesa posta de dons, de sinais, de maravilhas, porque aqueles que se entregam a esse chamado de Pentecostes, a esse chamado de avivamento, são homens e mulheres que serão muito bem servidos por aquilo de melhor que o céu preparou, que o céu reservou. Dê um forte aplauso ao Senhor. Todos os apóstolos, vamos então celebrar a ceia do Cordeiro de Deus. Fique de pé, traga os elementos, fique de pé. Sua mesa está arrumada, sua sala está pronta, todo mundo está junto, que bom, é comunhão. Nós vamos cear ao Senhor. Pegue o pão, rapidinho. Se vocês já cortaram os pães, espero que sim,
dê para cada um pedaço, nós só vamos consagrar aquilo que nós vamos usar, para não comprometer o restante. Então distribua os pães para todos e consagremos ao Senhor. Amém? Fique de pé. Pai, em nome do teu Filho nós apresentamos esse pão. E Jesus disse: façam isso em memória de mim. Este é o meu corpo. E nós consagramos o pão, que simboliza o corpo de Jesus, dado por nós naquele madeiro. E que através desse corpo, dessas pisaduras nesse corpo, das dores e chagas nesse corpo, nós tivemos direito à saúde, à paz, à redenção, uma vida digna sobre a terra, e tudo aquilo que é benefício desse corpo vem estar sobre a vida de todos aqueles que dele participam. Em nome de Jesus, pode comer do corpo de Cristo. Havendo feito isso, do mesmo modo Jesus tomou o cálice, levantou e disse: este é o meu sangue, dado por vós. Bebam. E todas as vezes que nós tomamos desse sangue, comemos desse corpo, nós não apenas fazemos memorial e celebração à morte de Jesus, mas também nós estamos dizendo: existe uma aliança eterna entre nós e o nosso Salvador. E essa aliança, ela é purificadora, é redentora, porque pelo corpo, pelas pisaduras do corpo, nós fomos sarados, mas pelo sangue, nós somos perdoados de todo pecado e de toda iniquidade. Se hoje nós temos direito à graça, à salvação, à redenção no Cristo vivo, é graças ao corpo desse Cristo e ao sangue desse Cristo. E nós temos de fazer isso como Jesus mesmo nos ordenou, até que Ele volte. Então levante o seu cálice, agradeça e pode tomar. Deem as mãos nesse momento, afastem cadeira, afastem tudo, vamos orar ao Senhor. Deus amado e querido, nós te agradecemos pelo teu corpo, pelo teu sangue dado por nós. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, mas a palavra diz que tu és conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E é graças ao teu sacrifício perfeito que nós passamos por todos os momentos importantes da cristandade. Foi naquele lugar, no cenáculo, que o Senhor fez a última ceia com tua equipe, com teus discípulos. Naquele mesmo lugar, o Senhor apareceu após ressurreto e os legitimou. Mas naquele mesmo lugar, tempos após, o Senhor derramou do teu Espírito e os comissionou até os confins da terra. Se hoje nós estamos aqui ceando, comungando, participando do teu corpo e do teu sangue, e hoje pregamos o teu evangelho em todas as partes, é graças ao comissionamento que aconteceu naquela sala no dia de Pentecostes. E em nome de Jesus, nós abençoamos cada família, abençoamos você que está aí nesse momento, abençoamos essa casa, abençoamos esse cenáculo menor, abençoamos esse ambiente preparado, e que o amor do Senhor, que a graça, que as misericórdias e que as consolações que só o Espírito Santo possui para nos dar, estejam sobre todos, hoje e eternamente, em o nome de Jesus. Se expresse. Let it flow, let it flow, let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow, let it flow, let it flow.
say never did I know you. Let it go, let it go. Let it flow. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow, yeah. Voltamos e, em nome de Jesus, nós queremos, em primeiro lugar, alertar, tá? Trazer essa palavra de despertar aí da igreja para que nos acompanhe, para que você seja pastoreado durante esse período que nós vivemos. Nós estamos fazendo células. Se você não está fazendo célula, procure o seu 12, o seu líder de célula. Nós estamos fazendo lives, reuniões, então procure ser pastoreado durante esse período. É interessante observarmos que nós estamos entrando dentro de um mês apostólico. O mês apostólico é aí de Pentecostes, e é interessante que você, como igreja, não fique para trás, tá? Acompanhe. Dê procedimento à sua vida com Deus. Nós não estamos de férias do nosso Deus. É impossível separar. É impossível separar a sua vida do Senhor. E em nome de Jesus nós queremos pedir que você leve com importância, com seriedade os compromissos que nós estamos marcando. Compromisso de reuniões, compromisso de culto, de celebração, tá? Dentro desse período, dentro dessa hora, nós observamos que com Deus tudo é exato. Existe hora, local, tudo é exato com o Senhor. E se você não estiver dentro desse mesmo manto apostólico, infelizmente você não viverá o mês apostólico por inteiro. E já é uma prática da nossa igreja entrar e vivenciar o mês apostólico, tá? Uma outra coisa que nós devemos ressaltar hoje é mandando um alô aí para todo mundo que tem nos acompanhado durante esse período. Por exemplo, nós temos quem já faz parte de um modo direto da nossa igreja, por exemplo, Cajazeiras, tá? Que estão nos acompanhando, Chapadinha, tá? Base do Areal e todos os outros discípulos de Chapadinha. Nós também mandamos um alô aí para Itapecuru, tá bom? Placas, Pinheiro
Então, assim, vocês sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade de estar dentro dessas reuniões, dentro dos cultos, dentro das lives. Outros que nos acompanham, São Luís, tá? Que está sendo comandada pelo Ronildson, Santa Quitéria também, um abraço forte, Brasília também, tá? Ali por intermédio do plano piloto, estão todos dentro aí da participação das lives. Presidente Sarney, um abraço a todos de Presidente Sarney, Campinas, em São Paulo, tá? Uma lista bem grande, né? Parnaíba, aos amigos de Parnaíba, irmãos de Parnaíba, e Águas Lindas em Goiás, tá? Então sintam-se abraçados, sintam-se bem-vindos, tá? Compartilhe, faça com que essa palavra chegue também a todos que vocês amam, tá? Sintam-se amados pelo mais, sintam-se amados pela descendência MGA, e que em nome de Jesus você também tenha participação nesse mover do Senhor dentro da sua vida, dentro da sua casa. Esse lugar, assim como o cenáculo, foi um lugar onde houveram grandes manifestações do Espírito, grandes manifestações do próprio Deus ali. A sua casa também é o lugar onde o Senhor irá manifestar a sua glória, amém? Vamos orar, encerrando. Feche seus olhos, dê as mãos aí para quem está do seu lado. Se você estiver em família, feche seus olhos, vamos nos reunir, e que em nome de Jesus você sinta todo o amparo do Espírito Santo sobre você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, soberano Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, nós entramos na Tua presença, Pai, colocando cada um que assistiu a esse momento, Pai, cada um que participou e principalmente cada um que cultuou ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que haja sobre cada casa paz, que haja sobre cada casa prosperidade, ó Pai, a alegria do Senhor, que é a nossa força, realmente seja evidenciada em cada casa, Pai, e em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, para que sobre cada um haja paz. Em nome de Jesus, haja cura para quem estiver doente, ó Pai. Haja, Deus, em nome de Jesus, um mover sobrenatural do Senhor sobre cada um que adentra o mês apostólico de Pentecostes junto conosco, Pai. Em nome de Jesus, oramos e abençoamos cada casa, cada lar e cada família, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz.